cúpula, se tem alguma telectasia que está puxando a cúpula para aquele lado da telectasia. Então, isso é importante a gente entender. Aqui, lembrar sempre de olhar o abdômen inferior, como a gente já viu esse slide antes, desculpa, por causa desse pneu peritônio, né? Porque ele contrasta, porque eu tenho ar na cavidade abdominal e contrasta com o diafragma, dando essa divisão e esse sinal do pneu peritônio. Lembrando aqui, quando a gente faz toda a caixa torácica, na sequência, para a gente poder avaliar estruturas, drenos, ou outras condições como enfisema subcutâneo que pode nos auxiliar nesse processo. O mediastino, a gente avaliar as estruturas mediastinais, aqui no caso a gente vê, olha, traqueia, tem o estreitamento da traqueia, né, e aqui já ajudaria a gente a pedir exames mais sofisticados, mas eu já conseguiria. Isso aqui é muito difícil a gente perceber isso durante um plantão, né, gente, na correria de um plantão. Lembrar dos íros, né, das estruturas do mediastino. Lembrando aqui, olha, aqui é o clássico, né, alteração da área cardíaca clássica, mas não comum, né, que é a décimo cardíaco, a inversão, né, os ciclos inversos totais. Lembrar de comparar primeiro um pulmão, depois o mesmo pulmão, os campos pulmonares, depois fazendo uma comparação do direito com o esquerdo. Como eu disse. Lembrando aqui também das partes do mediastino, né? Desculpa, do perfil, onde eu não posso esquecer de olhar a cúpula, né? Olhar o arcabouço ósseo, a estrutura, depois eu vejo as partes vasculares, né? Traqueia, o mediastino, depois eu passo para a área cardíaca e depois eu comparo ou avalio o pulmão, né? Dessa forma aqui. Então, a gente já passou por isso aqui, mas eu quero chamar a atenção para isso, as armadilhas. Quanto que eu tenho que ficar de olho numa radiografia de tórax? Posicionamento inadequado, penetração errada, muito queimado, muito penetrado, pouco penetrado, insuflação pulmonar inadequada, artefatos de imagem, troca de fios. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu sempre chamo a atenção de vocês, identificação. Depois eu parto para qualquer outra coisa. Então, eu vou analisar a técnica, se ele está penetrado, ou muito pouco penetrado, ou muito penetrado, aqui são os extremos. Então, um pouco penetrado e muito penetrado, eu vou ver muita parte óssea, e deixo de conseguir ver estruturas como, por exemplo, pulmão ou partes moles. Radiografia de tórax com dose inadequada de radiação, adequada de radiação, olha só, eu consigo ver a bolha gástrica, a mama, seio costofrênico, né, as estruturas ósseas, e consigo ver as estruturas de forma realmente adequada. A penetração, a gente falou, importante, mas aqui no caso, essa posição também é importante por conta da insuflação, né, que nós vamos falar posteriormente. Então, se eu tenho um paciente também com a posição rodado, esse paciente vai ter uma penetração diferente também em determinadas estruturas, e com isso, isso vai gerar imagens que podem ser interpretadas de forma equivocada. Então, o posicionamento adequado, como eu disse para vocês, nós traçamos uma linha imaginária, avaliamos aqui a extremidade da clavícula e elas têm que estar equidistantes, lógico, aproximadamente, né? Equidistante. Aqui é o posicionamento adequado, olha, eu posso traçar uma linha e vejo que está mais ou menos a mesma, um pouquinho mais para cá, mas a gente consegue visualizar que ele está um pouquinho mais rodado, mas é permitido ainda. E aqui é o exemplo, né, onde eu consigo ver que é mais ou menos próximo quando a gente faz essa técnica aí para ver se ele está rodado ou não. A inspiração correta, né, que a gente tem que fazer o raio-x inspirado, tem algumas técnicas de expiração, como vocês lembram, que é no pneumotórax, a gente pode usar esse auxílio de expiração para facilitar o diagnóstico,
Mas o ideal é que o exame seja realizado em apneia inspiratória máxima, sabendo que ele está bem inspirado quando eu conto de 9 a 11 costelas posteriores projetadas sobre os campos pulmonares. Aqui é o exemplo disso, primeira, segunda, terceira, quarta, eu teria que ter pulmão pelo menos até aqui. Então, se eu tenho o 10º até o 11º, é porque esse raio-x está realmente com a técnica correta e insuflado. Insuflação do tórax muitas vezes fica prejudicada nos obesos, gestantes, pacientes com ascite, né, e pacientes inconscientes que não podem fazer essa inspiração. Existem radiografias feitas em expiração, no pneumotórax, aprisionamento aéreo, como eu bem disse posteriormente. Insuflação de tórax inadequada, a gente consegue ver de forma clara, é o mesmo paciente, né? Como que a gente consegue ver mais pulmão, raio-x mais limpo, diferente do outro que está pouco inspirado, né? Você vê que a cúpula sobe, né? Então fica realmente difícil de interpretá-lo. Não esqueçam isso aqui. Formação de imagem. No raio-x, eu trouxe essa tabelinha, foi uma das primeiras tabelas que eu mostrei no início do curso para vocês. Metal, absorção, imagem. O extremo é ar. Quando eu falo em absorção, e a imagem que ele vai imprimir naquele filme. Se eu tenho metal, a absorção é praticamente total, então vai ficar branco brilhante. Se eu tenho ar, não tem nenhuma absorção do raio-x e vai impressionar muito o filme, queima, o filme fica preto. E eu tenho as escalas de cinza. Então, o cálcio branco mais claro, que é o óssea, a partes moles, né, que é a média cinza, e a gordura um pouco mais absorção, mas quase preta. Estruturas do corpo têm densidades, partes moles são tecidos conectivos e músculos, sangue, cartilagem, pele, cálculos, colesterol e ácido úrico. E aqui é o exemplo disso. Aqui eu estou vendo, ó. Isso aqui, o que é isso? Ó? A escápula e aqui um piercing, mostrando a diferença de densidade de uma estrutura metálica para uma estrutura óssea. Aqui, novamente, mostrando para vocês, né, o exemplo, né, de um catéter de alta permanência, né, a gente consegue ver a estrutura toda bem colocada, então tem essas avaliações que precisam ser bem feitas. Quando eu penso em contraste para a radiografia, eu tenho as vias de administração iodada, endovenosa, oral, ureteral, vaginal, drenos e catéteres, e também a oral e a retal, com sulfato de bário. Então, o iodo nessas primeiras e o bário na oral e na retal. E aí eu visualizo estruturas realmente importantes quando eu faço aqui é um enema opaco, mostrando justamente como que as estruturas se realçam, né? Aqui eu tenho uma broncografia, né, que não se faz mais nos dias de hoje, mas se injetava, olha aqui, a traqueia, se injetava um catéter, colocava um catéter e injetava contraste para poder ver a água, o traque bronco, e ver se tinha bronquiectasias, alterações importantes, isso não se faz mais. Broncografia que o doido colocou ainda dos dois lados, né, imagina a dificuldade. Massa pulmonar, chama a atenção de vocês a importância do perfil, não esqueçam jamais de pedir perfil, faz parte da avaliação, PA, póstero anterior com perfil. Aqui eu tenho uma massa intersuperior, deve estar em lobo superior, direito, porém, olha que eu olho no perfil, eu consigo saber se ele está mais posterior ou anteriorizado. Isso ajuda demais aí no provável diagnóstico, do ponto de vista de ver localização de biópsia, ou até mesmo para solicitar um exame mais avançado. Aqui, lembrando de vocês a hérnia gástrica, como ela pode subir, né, a gente vê o ar dentro, né, como que isso não é comum, mas a gente vê com certa frequência em pacientes mais idosos, tá? Aqui é um nódulo pulmonar solitário, lembra que a gente falou? Então, a densidade, olha como é muito parecido com a densidade óssea, né?
Vantagens da radiologia convencional: eu tenho a disponibilidade, o custo, a rapidez e é portátil. As desvantagens, já disse muito isso para vocês, é o uso da radiação ionizante, as imagens sobrepostas, contraindicado em gestantes do primeiro trimestre, e métodos de difícil interpretação muitas vezes. Tomografia computadorizada, relembrando alguns conceitos básicos, lembrando que ela é multislide, então diferente do raio-x que tem um único feixe, né, e se tiver alguma outra estrutura no meio daquela, próxima àquela estrutura, ou sobreposta, ele vai fazer imagem sobreposta e vai atrapalhar na sua interpretação. Já a tomografia não tem essa dificuldade. Lembrando também que é uma escala de cinzas, né? A escala, porque ela vai das unidades Hounsfield de menos 1000 a mais 1000, onde menos 1000 é mais escuro, mais 1000 é bem claro, e aí tem as tonalidades diferentes. Lembrando que valores muito baixos, como menos 1000 unidades, onde nenhuma voltagem é detectada, o objeto não absorveu praticamente nenhum fóton de raio-x. E, por outro lado, aquele valor muito alto, como mais 1000 unidades em Hounsfield, caso poucos fótons cheguem ao detector, o objeto absorveu quase todos os fótons. E aí vai dando a diferença entre branco, cinza, escalas de cinzas, né, e o preto. Então, aqui, para tomografia, a gente também tem valores de atenuação, as imagens, metal vai de 500 a 1000, osso de 300 a 500. Isso aqui não precisa decorar ou guardar, eu quero que vocês entendam a essência, né? Por que que isso aqui chega a ficar branco, a imagem fica branca? Aqui ela fica menos branca, aqui fica um cinza, e até chegar no preto no ar. É isso que é importante. Essa é uma tomografia que a gente consegue ver de forma clara, aqui a barriga do paciente, o dorso, o ventre e dorso, aqui a vértebra do paciente, os arcos costais, ó. E aqui eu vejo o rim, aqui eu vejo o pâncreas, aqui eu vejo fígado, né? Aqui uma parte do intestino, do estômago, provavelmente, intestino e por aí vai, né? Então, exame de fácil visualização. Aqui é um corte tomográfico, né, de pulmão, com janela pulmonar, mostrando para a gente, eu botei essa imagem para você ver cavitação, uma granulomatose de Wegener. Aqui eu tenho pulmão, aqui eu não tenho nada, cavitou, ficou ar. Então, como fica branco, né? Então, isso que é importante a gente ver, a diferença de tonalidades, ó, óssea, pulmão e aqui ar, né, que fica preto. Já vimos as densidades, que a gente já falou, a imagem hipodensa, ar, água e líquido, a imagem hiperdensa, calcificações em meio de contraste, e a seleção espacial de limites são muito precisas, são muito importantes, como contorno, limites, relação com estruturas vizinhas, sempre necessitando de ser relatadas, né? Tomografia computadorizada, lembrar que a gente utiliza o contraste endovenoso à base de iodo, com a densidade metálica, a capacitação de lesões hipercaptantes ou hipocaptantes ou não captantes, e aí vai dar uma escala diferente, né, de tonalidade, vai gerando as imagens. E aqui é um típico exemplo disso, gente. Um êmbolo de artéria pulmonar direita, lobo inferior esquerdo, né? Lobo inferior esquerdo, perdão. O que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho o tronco da pulmonar, tá vendo, ó? Tronco da pulmonar, e aqui eu tenho uma falha de aqui eu tenho contraste, e aqui por algum motivo deu uma falha, o tronco está aqui presente. Então, se chama falha de enchimento e configura uma tromboembolia pulmonar. Esse é um corte tomográfico, que a gente chama de mediastino, não tem pulmão, é um artefato, é um artifício tecnológico, em que ele tira essa parte pulmonar para analisar melhor outras estruturas, e a tomografia permite fazer isso, diferente do raio-x. Aqui também, ó, a veia cava intensamente dilatada, né, e trombosada, a gente consegue ver essas alterações que são significativas. Na tomografia, a gente sabe que o artefato imagem de metal, projétil, material de inclusão, cirurgias, etc.,
podem ficar com aquela imagem metálica, né? E podem atrapalhar, eu vou mostrar aqui a foto disso, as interpretações de outras imagens. A respiração, o paciente ele tem que ficar em apneia, se ele ficar movimentando, dá artefato na tomografia. Movimentos e exames contrastados prévios também podem piorar a qualidade do exame naquele momento. Aqui é um exemplo disso, de um artefato, né, talvez um clique aqui, que causou toda essa distorção da imagem. As vantagens da tomografia computadorizada: a gente tem a obtenção de imagens em corte, sem sobreposição, ela detecta densidades mínimas, armazenamento de imagens, processamento a qualquer momento, eu posso refazer, né, essas imagens, criando com outros artifícios tecnológicos. A desvantagem é o valor, é o custo, mas que está barateando nos dias de hoje. Utiliza também radiação ionizante, apesar das tomografias de tórax com baixa dosagem serem cada vez uma maior realidade. E quem sabe no futuro já tem projetos, já tem máquinas que fazem isso, uma tomografia causando menos radiação do que um raio-x. E reações adversas ao contraste endovenoso. Essas são as desvantagens, quando precisa do contraste, porque muitas vezes a tomografia de tórax é sem contraste, a gente consegue resolver mediante já o conhecimento prévio de tudo que ela pode oferecer. E aí eu desejo a vocês aí um feliz 2021. Eu fiz uma aulinha de 30 minutos, para a gente poder ter uns 15 minutinhos para conversar, para trocar alguma informação, para tirar alguma dúvida, né? E devo lançar aí a presença de vocês esses próximos dias, para a gente fechar o diário, e eu vou lançar a avaliação de vocês como participação aqui em aula, tá? Para que a gente possa concluir e finalizar essa optativa. Infelizmente, foi um módulo, eu não sei se chama emergencial, ou a maneira que nós encontramos de fazer essa optativa. Sinto que talvez, por não ter uma prática, a gente olhar um raio-x no negatoscópio, a gente possa ter realmente algum prejuízo, mas, por um lado, a tecnologia ajudou bastante, a gente conseguiu andar com a matéria em dia, fazer os cronogramas direitinho, e aí, como eu disse, a gente está à disposição no hospital, ou um dia até aí na faculdade, se for necessário, para tirar a dúvida de vocês e para ir complementando. Lá no início da aula, eu deixei, deixa eu ver se eu consigo aqui na internet, e vou mostrar aqui para vocês, que eu tinha colocado aqui, não sei por que desapareceu. É um livro que eu coloquei no início de tudo, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, só um minutinho. Tá aqui perto, estou em casa hoje. Esse aqui é o livro. Para que já falei para vocês, ele já amadureceu, ele está verdinho, né? Esse aqui são os meus meninos que já vem aqui já riscado. Não sei como, está alto ali. Então, ele é um livro super interessante, ó, onde ele tem as imagens, e ele de tomografia, e elas andaram riscando bem mesmo, agora que eu estou vendo. E aqui ele mostra para a gente, de forma bem efetiva, ó, várias imagens legais, ó, deixa eu botar para cá, várias imagens, depois ele tem um questionário, onde vocês preenchem, é um questionário mesmo, vocês vão preenchendo e tem as respostas, ó. Então, depois tem os questionários e a gente vai preenchendo. Então, aqui, só para você ter um exemplo. O broncograma aéreo pode ser visto na pneumonia, no edema de pulmão, no infarto pulmonar e algumas lesões pulmonares crônicas. Sempre que o brônquio estiver, ele vai te ajudando, né, tão cheio de ar, é que o pulmão circunjacente estiver radiopaco, densidade de líquido, um sinal de broncograma aéreo está presente. Então, ele vai pedindo para você completar, é um livro super gostoso de fazer, prático, vocês fazem aí, às vezes, num dia, vocês vão lendo, eu acho bem interessante vocês guardarem essa referência e adquirir isso pela internet, ou
É um livro muito baratinho, mas que compensa fazer, né? É igual aquele do Biné para o eletro, ele é básico, mas ele ajuda demais, né? Então, aqui eu estou aberto, gente, a perguntas, observações, e aí a gente segue na sequência para finalizar esse módulo aí de radiologia torácica de 2020, né? Talvez um dos piores, não sei se piores, a gente tem que levar o lado positivo, mas um dos anos mais difíceis, né? Já vivido por todos nós. Então, vamos lá. Alguma observação? Eu